Olá pessoal, hoje eu e minha dupla Larissa iremos fazer uma breve apresentação sobre o nematóide da goiabeira, que também é muito conhecido como nematóide das galhas, e nós esperamos que vocês tenham uma boa compreensão sobre o assunto que nós iremos apresentar. Então, a goiabeira ela tem sido atacada por um número bem limitado de doenças, porém tem algumas dessas doenças que podem acarretar elevados prejuízos para o produtor, né? E um exemplo dessas doenças é o nematóide formador de galhas. E esses nematóides eles são considerados um dos principais responsáveis por percas na cultura da goiaba. Não só na goiaba, mas também em outras culturas. Atualmente, o nematóide é uma doença que é bastante severa. Por quê? Porque ela pode levar tanto à morte do pomar, como também ela pode levar à desvalorização da área, né? Ou seja, consequentemente leva uma grande perca de produção. E a desvalorização da área é uma coisa bastante negativa, porque uma vez que aquela área é infestada por nematóide, dificilmente aquela situação será revertida. Então, os nematóides eles são responsáveis por causar um dano de cerca de 30% a 70% da produção. E esse prejuízo pode totalizar cerca de 112,7 milhões de reais para o agronegócio brasileiro. Então, a depender da intensidade do manejo do produtor em relação à cultura, né, e ao estabelecimento do nematóide, ele pode ser um fator bem limitante para a produção e para a qualidade dos frutos. Bem, aqui eu separei algumas informações de forma bem geral sobre os nematóides, né, só para ser relembrado mesmo o que foi dado em sala de aula pelo professor. Os nematóides, eles são classificados como animais invertebrados. Eles possuem corpo alongado, podem apresentar dimorfismo sexual, que é basicamente quando o macho e a fêmea eles possuem formato externo diferente. O corpo não é segmentado, eles possuem movimento serpentiforme e eles podem ser classificados como saprófitas ou parasitas. Os saprófitas, também conhecidos como nematóides de vida livre, são aqueles que se alimentam de micro-organismos, como fungos, bactérias, algas. E os parasitas, eles também são conhecidos como fitoparasitas. Esses nematóides que são classificados como parasitas, eles atacam de forma geral as plantas. Eles basicamente penetram nos tecidos da planta, né? Movimentam-se nesses tecidos e causam danos mecânicos. Além disso, né, eles também podem retirar nutrientes da planta para a sua própria subsistência. E além dessa classificação que eu comentei, pode também haver a classificação quanto à mobilidade, né, que ele pode ser classificado como nematóide sedentário ou nematóide migrador. Outra classificação que pode ser dada aos nematóides que são fitoparasitas é em relação ao seu modo de parasitismo. Eles podem ser classificados como ectoparasitas, ou seja, é quando eles inserem apenas o estilete no tecido da planta, como pode ser visto na imagem. Eles também podem ser endoparasitas, que é quando penetram por inteiro o seu corpo no tecido. E também podem ser classificados como semi-endoparasitas, que é quando eles colocam somente metade do corpo para dentro do tecido do hospedeiro. Bem, nesse slide eu trouxe aqui a anatomia de uma forma bem geral de um nematóide e quero dar destaque para vocês para a diferença do macho e da fêmea, porque o macho ele junta o sistema digestivo com o sistema reprodutivo e dá origem à cloaca. Já a fêmea não tem a cloaca, é separada. Bem, essa imagem é um diagrama que ilustra as diferenças morfológicas entre alguns gêneros de fitonematóides. E eu quero dar destaque para a morfologia dos meloidógenos, que é o gênero que ataca a goiaba e que a gente vai entrar mais a fundo a partir do próximo slide. O gênero meloidógeno ele foi descrito no Brasil por Emílio no ano de 1877. É o famoso nematóide das galhas, né? E ele tem esse nome popular pelo fato de que o principal sintoma que ele causa na planta é a formação de galhas nas raízes. Ele possui mais de 50 espécies descritas, e dentre essas espécies eu coloquei aqui as principais, e dentre essas 50 espécies ela está com diversas culturas,
como a própria goiabeira, né, e outras frutíferas também, como café, batata e dentre outras. E dentre essas aí que estão listadas, o foco, né, o nosso foco do nosso trabalho é o nematóide da goiaba, que o agente causal é o Meloidógeno interalobe, que antigamente era conhecido como Meloidógeno maiaguense. Bem, essa imagem aqui eu trouxe para destacar, né, a morfologia do gênero Meloidógeno, onde a fêmea ela é diferente do macho. O macho ele tem um corpo comprido, né, alongado, e a fêmea ela tem o corpo mais redondinho. E aí onde está destacado a letra C é a morfologia de um juvenil. Bem, eu vou comentar para vocês de forma bem breve sobre o ciclo de vida do nematóide, né, mais especificamente do gênero Meloidógeno, que é o nosso foco. Então, tudo inicia-se, né, na fase do ovo, que vai, após serem colocados os ovos, né, vai acontecer desenvolvimentos embrionários, e após esse desenvolvimento embrionário, passa-se para a fase J1. Na fase J1, o nematóide ele ainda não está pronto para ficar livre no solo. Por quê? Porque a principal característica do nematóide nessa fase é que o seu sistema reprodutivo ele ainda não está maduro o suficiente. Após essa fase J1, o nematóide ele vai sofrer uma equidise ainda dentro do ovo, que é basicamente, né, a troca da cutícula e do estilete. E após sofrer essa equidise dentro do ovo, passa-se para a fase J2. Na fase J2, o ovo ele vai eclodir. Mas como é que acontece, né, essa eclosão do ovo? Basicamente, o nematóide, com auxílio do seu estilete, ele vai perfurar, né, o ovo e acaba que ele fica livre no solo. Sai do ovo, fica livre no solo. Ele livre no solo, ele vai se movimentar e vai atrás de uma planta hospedeira, né? Ele vai atrás de uma raiz. E aí, quando ele encontra essa planta hospedeira, ele vai perfurar a raiz com auxílio do estilete e aí ele vai começar a sua alimentação. E aí, com essa alimentação, ele induz a formação dos sítios de alimentação, que nesse caso são as células gigantes. Após ele encontrar a sua planta hospedeira, né, iniciar a sua alimentação, ele vai sofrer mais 2 equidises até chegar à fase J4. Na fase J4, ele vai sofrer outra equidise até ele tornar-se adulto. Já ele adulto, o macho ele vai abandonar as raízes, né? Ele deixa as raízes e a fêmea, que antes era móvel, ela vai ficar ali na raiz e vai começar a formar sua massa de ovo. E aí, quando ela produz sua massa de ovo, né? Esse ovo, quando ele voltar a eclodir, ele pode tanto se alimentar da própria raiz, né? Ou seja, ele pode tanto infectar a mesma planta hospedeira, como ele pode procurar outras plantas. Então, como nós podemos ver aqui, a fase que podemos dizer que é a infectante do nematóide é a fase J2, porque na fase J3 e na fase J4 ele já não tem mais estilete. Então, nessas duas fases ele não é considerado infectante, né? Vamos dizer assim. Então, esse ciclo do nematóide ele dura cerca de 3 a 4 semanas. Bem, em relação às condições favoráveis para o estabelecimento do nematóide naquela área, geralmente essas condições elas são semelhantes às condições que são adequadas para a sobrevivência da planta. Então, essa situação complica mais ainda, né, para o produtor e vai favorecer a infestação do nematóide. Então, basicamente, as condições favoráveis são altas temperaturas, que quando associado com uma alta umidade, porque os nematóides são considerados aquáticos, né, vai favorecer a presença do nematóide naquela área. Mas lembrando que solos que são muito encharcados não vão favorecer a presença desse nematóide, né? Então, uma certa umidade é que favorece, não os solos encharcados. Outros fatores também o tipo de solo vai influenciar também, porque solos arenosos, eles possuem um mineral chamado quartzo, né, que vai realizar microferimentos nas raízes e aí vai favorecer a presença do nematóide e vai facilitar o seu estabelecimento.
O outro fator é a presença de plantas hospedeiras. Aqui eu trouxe um estudo, né, onde eles analisaram o efeito da textura do solo sobre a população do gênero meloidógeno na cultura da soja. E aí eles pegaram 5 tratamentos diferentes, onde cada um tinha uma classe de argila diferente, né? Tinha porcentagem de argila, silt e areia diferente, onde o primeiro tratamento era arenoso e o último era muito argiloso. E aí eles classificaram notas para dar para esses tipos de tratamento, sendo que a nota 1 era para aquele que tinha pouca galha e a nota 5 era um sistema radicular que tinha bastante galha. E aí o que foi analisado, né? Foi analisado que os solos que têm textura arenosa, eles possuíram um fator de reprodução do nematóide maior do que aquele muito argiloso. Então, eles puderam concluir o que com isso, né? Que solos arenosos, eles favorecem um maior desenvolvimento e uma alta reprodução do meloidógeno na cultura da soja. Então, isso também não é diferente na cultura da goiaba. Podemos concluir que solos arenosos realmente favorecem o desenvolvimento e estabelecimento do nematóide da galha. Dando continuidade ao que a colega falou e direcionando minha fala para os sintomas das doenças, nós temos que em campo é bem comum os sintomas dos ataques de nematóides serem confundidos com o de estresse biótico, hídrico e principalmente com nutricional, devido ao fato de que os nematóides eles vão prejudicar a absorção de água e nutrientes. No entanto, quando o ataque é de nematóide, vai ocorrer em reboleira. E quando é deficiência nutricional, esses sintomas normalmente vão ocorrer de forma generalizada. Então, dentre todos os sintomas, os principais são a copa, ela vai perder o vigor e vai tornar-se rala. E podem evidenciar alguma coloração, que vai variar de verde pálido até amarelo. E em alguns casos pode até levar a murcha dessas plantas. Outro sintoma bem comum é o nanismo das plantas, isto é, elas vão reduzir seu tamanho e o pomar vão ficar com tamanho desigual. Tem também o amarelecimento e a queda prematura das folhas, e isso aí é um sintoma que a gente vê mais na parte aérea. E em relação às folhas e frutos, eles podem ficar pequenos. Os frutos, eles podem ainda perder sua aparência superficial lisa, a cor bem brilhante, verde. E, em alguns casos, eles conseguem atingir o completo desenvolvimento de forma prematura, ficando maduros precocemente e com tamanho abaixo do padrão de comercialização. E na planta como um todo, pode até produzir um número inferior de frutos. Em relação ao sistema radicular, ele fica muito denso, com escassez de raízes finas. E, por fim, nós temos a formação de galhas, sendo esse sintoma mais típico da presença desse nematóide. E essas galhas, elas podem ser observadas de diversos tamanhos e podem se apresentar de forma distorcida e descolorida. Em estágio mais avançado, elas podem até se tornar apodrecidas pela ação de fungos e de bactérias do solo. Nesse slide aí nós temos algumas imagens que demonstram o ataque desses patógenos. Na primeira imagem nós temos a formação dessas galhas. E em casos de ataque drástico, pode reduzir o volume de raízes finas, que são elas as responsáveis tanto pela absorção de água como de nutrientes. E ao reduzir essa absorção, vai acarretar no bronzeamento dos bordos das folhas, como nós podemos ver na segunda imagem, e também o amarelecimento da parte aérea das plantas afetadas, que a gente também pode ver na terceira imagem. Vale ressaltar que quando ocorre esse bronzeamento nas folhas é porque a infestação ocorreu de forma muito elevada e observa-se também algumas quedas de folhas. E na maioria dos casos, o declínio e a morte dessas plantas, isto é, a planta ela começa a definhar, igual na terceira imagem, e consequentemente vai reduzir sua produção e sua qualidade dos frutos. Bom, aqui nesse slide nós temos 3 imagens que demonstram situações diferentes em que ocorreu o ataque desses patógenos à goiabeira. No primeiro nós temos a galha em raízes de muda. Na segunda imagem nós temos o amarelecimento da copa, que ocorre em situações de infestações muito altas. E no terceiro nós temos o apodrecimento das camadas superficiais.
Portanto, os sintomas causados pelos nematóides na parte aérea podem se manifestar na forma de murcha, desfolha, planta pequena, ou seja, a paralisação do seu crescimento, podem deixá-las também pouco vigorosas, pode reduzir a densidade populacional dessas plantas e também sua produção, e as perdas elas podem chegar até 100%. Além disso, eles também podem ser causadores de outras doenças radiculares, por conta que os ferimentos que eles vão abrir nas raízes pode facilitar a infecção de outros fungos e bactérias que podem ser prejudiciais para a planta. Assim, a diagnose ela pode ser realizada com base nos sintomas que vão ser apresentados pelas plantas em campo, como também por meio de exames diretos, que no caso seria a observação das estruturas morfológicas em microscópio, ou através de análises laboratoriais, que no caso poderiam ser tanto do solo como das raízes. Essas análises seriam o PCR ou a eletroforese. E nesse último caso, poderia até facilitar para quantificar a população desses nematóides. Em relação à disseminação, a gente sabe que os nematóides eles têm um deslocamento bastante limitado. Então, para ele se espalhar na área, ele precisa que alguns fatores externos lhe ajudem. E quais seriam esses fatores? Dentre elas, as principais formas seriam através da água de irrigação, principalmente no sistema de irrigação por suco. Poderia ser também através do escoamento de água de chuvas, ou seja, as enxurradas. E as mudas, porta-enxerto e material de propagação contaminado, eles também podem ser fonte de inóculo. E quando os nematóides eles são introduzidos numa área por meio de mudas infestadas, a morte das plantas ela pode ocorrer em cerca de 1 ano depois desse transplantio. Entretanto, quando as plantas elas só são infectadas depois que já estão instaladas no pomar, e dependendo do nível populacional do nematóide naquela área, esse período pode se estender até 4 ou 5 anos. Outros fontes também de inóculo de disseminação que podem ser citados é o tráfico de máquinas, ferramentas, implementos agrícolas e até mesmo em partículas de solo que vem aderida aos calçados dos trabalhadores e também animais que ficam de uma área para outra. E em caso de longa distância, o meio mais comum de disseminação é por meio de mudas infestadas. Esse patógeno ele é um habitante de solo e por conta disso o seu controle é bem dificultado e sua erradicação é praticamente impossível. O que se realiza hoje é adotar várias técnicas de forma combinada para tentar favorecer a planta em detrimento desse patógeno e, consequentemente, também baixar o seu nível populacional a uma quantidade que não cause dano econômico. Dentre os controles, nós temos o preventivo, que é ideal que ele seja realizado, principalmente quando se está implantando pomares, porque vai evitar tanto que ocorra a introdução, como também o estabelecimento desse patógeno. E dentro do preventivo, nós temos o plantio em locais livres de nematóides, que é o principal. E para a gente ter essa certeza que a área não é infestada por nematóide, que não tem a presença dele lá, a gente deve realizar algumas amostras nematológicas. Outra forma também é na questão das mudas. Tem que se adquirir mudas sadias, certificadas, em viveristas credenciados, porque vale até ressaltar a fala do professor doutor Ailton Monteiro, da Exalc, que ele falou que não se deve plantar nematóides. E ao levar mudas infestadas para a área, é exatamente isso que nós estamos fazendo. Outro método que poderia ser adotado seria o cultural, e aí dentro do cultural nós temos a rotação de culturas e a incorporação do matéria orgânica. A rotação de culturas eu trouxe esse exemplo aqui, mas existem diversos outros, como por exemplo a crotalária, só que essa aí é uma prática de difícil aplicabilidade. Já a incorporação de matéria orgânica, não. Ela ocorre com frequência e ela traz diversos benefícios. Como posso citar aqui, que ele vai melhorar as propriedades físicas químicas do solo e aí favorece o crescimento da planta e torna ela mais tolerante ao ataque. Também ela vai propiciar o crescimento de populações de inimigos naturais dos nematóides. E além disso, a decomposição da matéria orgânica, né, ela libera compostos altamente tóxicos, esses fitonematóides, como por exemplo seria a amônia e os ácidos graxos. E eles que são formados durante a decomposição da matéria orgânica
e além da incorporação de mais nutrientes que também seriam aproveitados pela cultura. Existe também o controle físico, que tem algumas alternativas viáveis, como, por exemplo, a solarização do solo por calor úmido, ou também o tratamento de água de irrigação, que poderia ser através da eletromagnetização dessa água e que iria reduzir a infecção e população do solo através do estresse e também porque iria desorientar esses nematóides depois dessa eletromagnetização. Em relação ao controle químico, hoje já existem produtos nematicidas que são registrados para a cultura da goiabeira. Só que, de acordo com os produtores que a gente entrou em contato, muitos deles nunca testaram, mas têm curiosidade de testar para ver se realmente funciona. E pouquíssimos do que a gente entrou em contato foi que já testaram, mas eles alegaram que não viria efeito. Só que isso pode ser justificado por conta que a infestação já se encontrava de uma forma muito elevada. E aqui é o segundo produto que a gente também achou, que é registrado para a cultura da goiaba e que já se encontra no mercado. Ele também é sistêmico, com ação de contato igual ao anterior, e a aplicação também é via solo. E por fim, nós temos o controle genético, que se dá através da utilização de porta-enxertos tolerantes, que é o BRS Guaraçá com a paluma. E essa cultivar BRS Guaraçá, ela é um híbrido, resultante de um único cruzamento entre dois acessos. E ele foi realizado, esse cruzamento, aqui em Petrolina, no ano de 2010. E essa cultivar, ela tem 14 recursos genéticos, biológicos e bioquímicos para o manejo do meloidógeno. E ele tem mostrado bastante resistência a esse patógeno e também uma alta compatibilidade de enxertia com a paloma, que é a goiaba que mais é produzida aqui no vale, além de não apresentar custos elevados para a obtenção dessas mudas. Atualmente, ela se constitui uma opção disponível, eficiente, comprovadamente e economicamente viável para contornar o problema, né, com nematóides na goiabeira. E a Embrapa continua conduzindo algumas pesquisas e ela também tem indicado alguns outros acessos de araçazeiro que têm potencial para serem utilizados também como porta-enxerto da goiaba, visando a resistência a esse patógeno. Portanto, em casos de alto nível de infestação ou de plantas contaminadas, o indicado é fazer a erradicação dessas plantas doentes e, em alguns casos, dependendo da região, do tipo de solo e diversos outros fatores, realizar o pousio e a inundação do solo. Vale ressaltar, né, aqui a título de informação, que o que vem se recomendando a alguns produtores aqui do Vale é que, dependendo do nível de infestação, se ele estiver bem no início, pode ser realizada a utilização de enraizantes. Para quê? Para favorecer a formação de raízes novas, e aí vai fazer com que essas raízes consigam absorver nutrientes, água com mais facilidade, e esse produtor consiga pelo menos levar essa produção por algumas safras para que ele tire pelo menos o valor que ele investiu e alguma porcentagem de lucro. Esse foi o nosso trabalho, eu espero que tenha sido completo, tenha ficado claro para vocês e aqui estão nossas referências.